Muito bom dia a todos. Queria, em nome do Conselho Diretivo do Infarmed, dar as boas-vindas e agradecer a vossa presença aqui. Sabemos que este é um evento que tem uma importância muito grande para todos os cidadãos, diz respeito a um incremento naquilo que é a nossa visão, a nossa política de transparência sobre tudo o que é feito. Mas não podemos esquecer, e gostaria de dar aqui essa nota, que aquilo que nós estamos hoje aqui a fazer é uma abertura à sociedade, permitindo ter acesso a um conjunto de dados, mas que são dados brutos, dados que necessitam de ser interpretados, de ser analisados e, portanto, há também que ter em conta que é necessário sermos responsáveis na forma como olhamos e como utilizamos esta ferramenta. Esta ferramenta permite, de facto, ter acesso a tudo, todo o conjunto de notificações, e sublinho cada uma destas palavras, notificações de suspeitas de reações adversas a medicamentos. Isto é, o que está ali foi toda a informação que é de todos nós, porque todos nós podemos reportá-la, podemos notificar, mas que está necessariamente como apenas aquilo que foi reportado. E o que foi reportado, para dar origem a dados de informação sobre o que é de facto uma reação que foi causada por um medicamento, necessita de uma posterior análise, tratamento de dados, verificação, investigação, que é aquilo que é feito pelas várias entidades que analisam todos os dias todo esse manancial de informação. Aqui, localmente, em Portugal, na Europa, agregando toda a informação e tendo assim uma maior riqueza de dados para trabalhar, e mesmo a nível global, através da OMS. Portanto, é muito importante termos essa noção e percebermos aquilo que temos à nossa frente. É muito importante este conceito e eu vinha para aqui a pensar qual é um bom exemplo do que é uma suspeita de reação adversa a um medicamento. Como podem notar, eu estou um bocadinho constipado. Hoje de manhã tomei um medicamento. Tomei um medicamento às 8 horas, às 10 menos 5, quando vinha a aproximar daqui, senti o coração a bater mais depressa. Tinha taquicardia. Será que foi uma reação causada pelo medicamento? Ou será que foi o facto de ter de estar aqui a enfrentar esta plateia e estar nervoso? Obviamente que estou a tentar ser um bocadinho simplista, ou até se calhar simplista demais, mas isto é de facto aquilo que nós temos de perceber daquilo que são as notificações de reações suspeitas. Há um evento, algo que acontece e que se relaciona temporalmente, ou seja, que ocorreu depois da administração do medicamento. Se há ou não causalidade, isto é, se a causa foi aquele medicamento ou se foi a própria doença que já existia, outra doença, outro medicamento que eu esteja a tomar, ou simplesmente um facto como este que eu estou aqui a dar como exemplo, isso necessita ser integrado, avaliado, caso a caso, e depois no tal conjunto enorme de dados que nos permite, de facto, manter essa vigilância. E daí sai um resultado que esse sim é importante, que é o resultado das ações que decorrem da detecção de qualquer problema de segurança com um medicamento ao longo de toda a sua estada no mercado. É o que depois vai aparecer, porque é alterado o folheto informativo ou o resumo das características do medicamento para alertar de determinada característica que foi encontrada de novo, para alertar da necessidade de haver um determinado cuidado para evitar uma reação adversa, ou em última análise, através de alertas que são dados aos profissionais de saúde, a todos os utilizadores de medicamento, ou essa sim, a última das últimas análises, até suspender a utilização do medicamento se verificar que foi identificada uma reação adversa que causa um balanço entre o seu benefício e o seu risco que é desfavorável e, portanto, não se justifica a sua utilização. Isso já aconteceu uma vez ou outra e é muito importante que estejamos sempre alerta e preparados e prontos para ajudar este sistema a manter-se ativo. Passo agora a palavra aos participantes da mesa seguinte e queria mais uma vez agradecer a todos e agradecer também, e muito em especial, à nossa Direção de Gestão de Risco de Medicamento, que teve aqui um papel fundamental para que possamos estar aqui hoje e para que daqui para a frente possamos ter mais esta ferramenta muito importante para nós. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Obrigada por terem vindo, por estarem aqui presentes e estarem abertos para receber esta nova informação e perceberem o que é que nos levou a desenvolver esta ferramenta, que é uma forma de aumentar também a transparência em torno daquilo que é a farmacovigilância e daquilo que nos comunicam todos os cidadãos portugueses. E, portanto, há um caminho que nos trouxe até aqui hoje, e este caminho começou em 1992 com a criação do Sistema Nacional de Farmacovigilância. Portanto, foi em 1992 que começou a ser possível notificar reações adversas a medicamentos ao nosso Sistema Nacional. Em 1997 foi lançada a primeira edição do Boletim de Farmacovigilância, portanto aqui na comunicação e na comunicação em questões relacionadas com a farmacovigilância. Em 2000 iniciámos com a criação das unidades regionais de farmacovigilância, iniciámos a nossa estratégia de proximidade. Em 2000 eram 4 unidades, hoje já são 9. Em 2006 tivemos a aprovação do Estatuto do Medicamento. Em 2012 houve uma revisão profunda da legislação em farmacovigilância e entrou em vigor a legislação que hoje nos tutela. Em 2017 criámos o novo portal RAM, mais acessível, que permite então a notificação também através de um dispositivo móvel e facilita assim a notificação rápida por todos. Em 2022 criámos uma imagem do Sistema Nacional de Farmacovigilância para que todos conseguissem identificar facilmente que estavam a notificar para o Sistema Nacional de Farmacovigilância, e ela é transversal a todas as unidades regionais, e chegamos até hoje, 2024, que em termos de transparência e com a criação do novo dashboard com a informação dos dados constam no Sistema Nacional de Farmacovigilância. Então, e porquê é que nós estamos continuamente a trabalhar nisto da comunicação e da transparência? Portanto, é precisamente para aumentar a confiança no sistema e apoiar todos na tomada de decisão, profissionais de saúde e doentes também, quer na escolha terapêutica, na manutenção da terapêutica e nas escolhas que devem fazer ao longo da sua vida em termos de saúde. É também muito importante para comunicar as mensagens-chave sobre a saúde pública. É útil para responder a questões ou preocupações do público. Ajuda também, como é óbvio, a combater a informação incorreta, porque se as autoridades comunicarem proativamente e tiverem a informação disponível, as pessoas sabem, os cidadãos sabem onde ir procurar a informação, porque sabemos que quando se procura no Google, que é a ferramenta mais útil e mais rápida para pesquisar, pode vir qualquer coisa. Tudo o que se coloca na internet poderá ser assumida dogmaticamente como uma verdade e nem sempre é verdade. Portanto, se nós estivermos proativamente a comunicar informação fidedigna e de confiança, os utentes sabem onde ir procurar. E depois também o facto de nós sermos transparentes e comunicarmos vai permitir aqui a participação de todos no sistema. E nós comunicamos transversalmente com todos, com os profissionais de saúde, com os doentes, com o público em geral, com os cidadãos, com a comunicação social, com a academia, com as outras instituições públicas e também com a indústria farmacêutica. Agora, para interromper aqui um bocadinho o ciclo da minha oração, pedia-vos que pegassem aí nos vossos telemóveis, tentassem ler o código QR e entrar aqui com este código de acesso. O primeiro é um 0, não é um O, está bem ali na passcode. E, portanto, aquilo que eu vos peço é para colocarem uma palavra, uma breve frase, porque é que acham que é importante comunicar sobre a segurança dos medicamentos. Isto para construirmos aqui a nossa nuvem do evento. E, portanto, enquanto estão a carregar, deixo aqui os meus agradecimentos também ao Conselho Diretivo por ter abraçado este desafio e nos ter permitido este desenvolvimento, bem como aos nossos colegas da Direção dos Sistemas de Tecnologia e Informação, que trabalharam arduamente e que nos aturaram dias e dias a fio a pedir sempre novas alterações e melhorias para conseguirmos chegar a este dashboard que hoje fica público no nosso site.
Ficar aqui só mais uns minutinhos. Mesmo quando eu passar ao slide seguinte, podem continuar a colocar palavras, depois isto irá ficar disponível na apresentação. Faço depois aqui um print daquilo que é o mais importante em termos da comunicação de segurança dos medicamentos. Portanto, as mensagens-chave que eu gostava que levassem aqui desta minha breve apresentação em torno do dashboard e da comunicação é que a transparência é fundamental. E o facto de nós estarmos a comunicar, estamos a dar aos doentes e aos profissionais de saúde a possibilidade de eles poderem tomar decisões informadas no que respeita aos tratamentos e à saúde em geral. No entanto, nós sabemos e temos esta consciência que acaba por ser um equilíbrio muito difícil e desafiante. Escolhermos qual é que é a informação relevante e torná-la acessível da melhor forma é um autêntico desafio e temos também que acompanhar as exigências. Portanto, um mote para a comunicação e a transparência acho que é mesmo a flexibilidade, a adaptabilidade e a rapidez. Acho que isto é fundamental para garantir a confiança e a transparência e a informação. Portanto, a seguir passo a palavra ao colega João, que ele é que vai entrar aqui na apresentação do dashboard de uma forma interativa. Portanto, há coisas que podem demorar um pouquinho mais, porque vamos estar a trabalhar ao vivo no dashboard, que é para verem exatamente e explorar todos os aspectos da nossa ferramenta. Obrigada. Ora, bom dia. Primeiro que tudo, conseguem-me ouvir bem? Então, o meu nome é João Paulo Fernandes. Fui incumbido de navegar no dashboard convosco porque eles pensaram, se o João consegue fazer isto, qualquer pessoa consegue. Uma grande honra para mim. É um prazer ver aqui tantas caras conhecidas. Não sei se vocês têm o prazer também de me conhecer, mas isso é coisas da vida. E espero que esta sessão seja interessante e saiam daqui a saber, pelo menos aqui, a navegar de uma forma tranquila no nosso novo dashboard. Ora, alguns de vocês certamente se lembrarão que nós tínhamos um dashboard antigo e nós podemos vê-lo, se calhar, como o nosso saudoso lobo marinho que faz a travessia entre a Ilha da Madeira e a Ilha do Porto Santo. Ora, o que nós quisemos fazer agora aqui com este novo dashboard era desenvolver um cruzeiro que nos conseguisse levar ali ao sul da Grécia, ao sul da Itália, à zona da Grécia, conseguir fazer aqui uma deslocação um bocadinho mais longe. Mas o nosso objetivo futuro é, se calhar, conseguirmos ir às Bahamas, ali, à zona da América do Sul. Mas vocês podem perguntar, porquê é que não desenvolveram logo esse barco? E a verdade é que, primeiro que tudo, temos sempre a questão dos recursos. Os recursos são limitados. Nós também não queríamos estar a desenvolver durante muito tempo uma plataforma, porque sabíamos que era importante trazê-la o mais depressa possível à luz do dia, atualizá-la. E a verdade é que, se calhar, nós podíamos achar que o que era preciso era, por exemplo, um casino de 5 andares e o que vocês, afinal, queriam era uma piscina com tobogã. Por isso, o grande objetivo deste dashboard é verem com uma coisa dinâmica que, se calhar, daqui a um ano vai estar diferente, vai estar mais atualizada, ou se calhar daqui a um ano vamos descobrir que o dashboard, como o temos agora, é o que nós precisamos, tem as ferramentas fundamentais para as nossas tarefas. Mas para isso nós precisamos realmente do vosso feedback. Mandem-nos e-mails, falem connosco. O nosso dashboard, esta atualização, foi feita tendo em conta o ADR Reports, o portal público da EMA, também o portal público de Espanha e, obviamente, todo o feedback que nós temos recebido ao longo dos últimos anos, profissionais de saúde, cidadãos, das associações, pessoas que vivem com doença, a dizer precisávamos disto, era bom isto. Então nós quisemos integrar. Por isso, vamos então começar a nossa navegação e espero que corra tudo tranquilamente. Primeiro que tudo, tenho de encontrar aqui o meu rato e vamos começar então a nossa viagem. Ora, primeiro ponto para ser bem sucedido é o dashboard abrir. Se isso correr bem, estamos sempre a funcionar bem. Ótimo. Ora, o nosso dashboard vai ter 10 separadores. Ele pode ser navegado sempre com as setinhas aqui em baixo de
navegação, ou podem sempre carregar aqui nesta zona do meio e vai-vos abrir todos os separadores e podem avançar quando já conhecerem bem o separador para quando conhecerem já bem o dashboard para o separador que vos mais interesse. Mas, primeiro que tudo, eu queria dar aqui, e já foi um pouco falado, mas queria dar aqui, realça esta nota informativa em relação à interpretação dos dados. Porque uma coisa muito importante nós temos de ter em conta é que o que nós temos neste dashboard são dados. E estes dados servem, obviamente, para gerar evidência. Mas estes dados têm que ser vistos como dados, têm que ser vistos que eles têm que ter uma contextualização, então temos de ter sempre algum cuidado em tirar ilações diretas deles. Por isso, primeiro que tudo, o que está neste dashboard, as informações, estes dados, não refletem qualquer confirmação de uma potencial associação causal entre um medicamento e os efeitos notificados. Ou seja, não temos associações causais neste dashboard, é realmente, outra vez, só os dados que nos chegaram ao Sistema Nacional de Farmacovigilância. Depois, as informações incluídas neste dashboard referem-se a suspeitas de associações que expressam as observações e pareceres ou informação que chegam-nos por parte do notificador. Também, adicionalmente, dizer que muitas das informações que estão aqui neste dashboard podem incluir efeitos indesejáveis conhecidos, que já estão enumerados no resumo das características do medicamento e no folheto informativo, e que o número de efeitos indesejáveis suspeitos que estão neste dashboard não devem servir de base para determinar probabilidade ou possibilidade de ocorrência de um efeito indesejável. Também informar que cada caso individual que nós recebemos refere-se a um único doente ou a um único cidadão. No entanto, cada notificação pode ter mais do que uma reação adversa ao medicamento. Por isso, é normal que nós tenhamos mais reações adversas neste dashboard do que o número de notificações. Por fim, sempre esta informação também é muito importante, que as notificações de suspeitas de reação adversa a medicamentos não representam todas as informações disponíveis relativas ao perfil de segurança dos medicamentos e não devem ser utilizadas de forma isolada. Por isso, doentes e consumidores não devem suspender ou alterar a medicação sem contato prévio com o profissional de saúde. O dashboard deve ser, sim, utilizado. É muito importante nós termos esta transparência, mas os dados, outra vez, não devem ser vistos como evidência pura e dura, devem ser sempre contextualizados e qualquer decisão deve ser sempre feita em colaboração com o profissional de saúde. Ora, depois de vos dar aqui esta introdução tão simpática e tão sucinta, vamos aqui passar para os nossos primeiros dados, e estes são os grandes números do Sistema Nacional de Farmacovigilância, e nós temos de agradecer a todos, porque o Sistema Nacional de Farmacovigilância somos todos nós, e estes números são fruto de todo o nosso trabalho em conjunto. Nós temos aqui o nosso número de notificações e o nosso número de casos. Nós fazemos sempre esta distinção e é importante, e às vezes pode ser um conceito que nem todos estão familiarizados, mas vão ver que o número de casos é sempre inferior ao número de notificações. Porquê? Por exemplo, o Dr. Carlos Alves teve aquela situação taquicardíaca, agora nos falou. Todos nós vamos notificar, porque todos nós sabíamos que é importante fazer esta notificação. O que é que vai acontecer? Vão acontecer 150 notificações, mas na verdade só tínhamos um caso. Por isso vai haver sempre mais notificações, mas depois nós vamos fazer um trabalho, e aqui agradeço à colega Sandra Queiroz, que é a pessoa da DGRM que faz melhor este trabalho, que é a detecção de duplicados, e podem ver que nós já detectámos, desde 92, 15.709 duplicados na nossa base de dados. Ora, as notificações, tirando os duplicados, os rejeitados, os anulados por algumas situações muito específicas, vão dar o nosso número de casos, e nós, à data de hoje, temos 141.191 casos na nossa base de dados. Depois, nós também mostramos aqui quantos casos temos provenientes de notificação espontânea e quantos casos temos provenientes de estudos de farmacovigilância ativa. Ora, então, estes são os nossos grandes dados, e, passando a seguir, este slide já era conhecido do antigo dashboard, e aqui falamos das notificações, ou seja, de todas as notificações, sejam duplicadas ou não sejam, que nós recebemos no Sistema Nacional de Farmacovigilância. Nós podemos procurar por ano, entre 92 e o ano presente, 2024, e fizemos aqui a divisão entre grave e não grave. Só aqui um instantinho. E os mais atentos podem ver que nós até usamos as cores do Infarmed para fazer esta distinção. Nós somos aqui adeptos do detalhe. Ora,
Como podem ver, nós temos aqui a evolução das notificações por ano. Há uma coisa sempre muito interessante, vou ver se consigo fazer, que é mostrar como uma tabela. Será mais fácil depois nós vermos os valores quando são muitas colunas e tem valores pequeninos. Podemos sempre ver todos os valores. E podem ver que nós começamos de uma forma muito modesta em 92, com 9 notificações. E, felizmente, ao longo dos anos, temos aumentando bastante este número. Depois, nós temos sempre aqui, nós fizemos a divisão de distribuição por notificador em 3 grandes grupos. Dividimos em profissionais de saúde, em utentes e as notificações também que são relativas a referências de literatura, a casos de literatura, que é uma obrigação dos titulares da AM de fazerem realmente esta monitorização. Nós, por exemplo, podemos aqui fazer sempre a alteração e imaginem, eu posso pôr 2018 a 2024 e como podem ver, para quem não sabe, eu só entrei no Infarmed em 2021, mas em 2021 deve ter acontecido alguma coisa bastante importante, alguma campanha publicitária, porque em 2021 tivemos um número de notificações bastante simpático. Ora, este é o total, mas nós também temos um slide onde podemos ver a diferença entre a via direta e a via indireta. Primeiro que tudo, só tenho de dar aqui a atenção que se selecionarem uma data no slide anterior, no dispositivo, na página anterior, essa data vai passar para o próximo, está bem? Ela fica, se quiserem depois fazer alterações, tem que sempre terem atenção a este detalhe. Nós fazemos a diferença entre a via direta e a via indireta. E o que é a via direta e a via indireta? A via direta é basicamente todas as notificações que nos chegam diretamente ao Sistema Nacional de Farmacovigilância, ou seja, o profissional de saúde ou cidadão notifica diretamente ao Infarmed, seja através do portal RAM, seja através de e-mail, seja através de telefone, seja através de carta. Ainda ontem recebemos um formulário daqueles antigos brancos que já não sei quem é que o encontrou, mas obrigado, recebemos, não tivemos de estar ali a abrir com vapor de água que estava muito colado, mas o que interessa é que ela chegue. E a via indireta são todas as notificações que o titular da AM recebe, também pelo profissional de saúde, pelo cidadão, que envia diretamente para a base de dados europeia e a base de dados europeia envia para a nossa base de dados para o portal RAM. Por isso é que nós dizemos que os recebemos de uma via indireta. Aqui, como podem ver, exatamente temos as mesmas informações, a evolução de notificações por ano, temos a distribuição por notificador, mas depois podemos sempre, imaginem, estas percentagens são as percentagens 100% relativas aos anos que estamos em análise, mas eu até posso, imaginem, pormos aqui só 2021 e 2023, só para ficar mais clarinho. E nós podemos sempre, por exemplo, carregar nas graves e ver qual é a percentagem de notificações graves feitas pelos profissionais de saúde nos 3 anos. E depois temos sempre de limpar as seleções. Ou podemos fazer ao contrário e queremos ver qual é a percentagem de graves que foi feita em 2021, ou qual é a percentagem de notificações que foi feita em 2021 e por quem. Podemos sempre brincar das duas formas, selecionar ou o ano ou o notificador, e isto vai-nos depois dar aqui dados mais específicos. Além disto, também temos a evolução das notificações por área geográfica, mas aqui temos uma limitação. Na verdade, temos 2 limitações. Primeiro, só temos as notificações por via direta, porque são apenas essas que nós conseguimos recolher e ter acesso ao conselho do notificador. E também temos outra limitação, porque só temos estes dados a partir de 2006, se não me equivoco exatamente. Só a partir de 2006 é que temos estes dados, por isso mesmo que nós ponhamos aqui 1999, os dados que vão nos aparecer são apenas de 2006. E aqui o que é que nós podemos verificar? Eu posso sempre fazer aqui a borrachinha para apagar, isto aparece-me logo 2006, 2024. Nós podemos navegar e ver que número de notificações é que cada concelho teve. Quem não sabe, a minha família toda é da Sertã, do distrito de Castelo Branco, aqui do concelho da Sertã, e o concelho da Sertã, ao longo, desde 2006, teve 13 notificações. Não foi muito mal. Teve aqui 3 graves, teve 10 não graves. Talvez a Sertã não seja muito boa a notificar, mas é muito boa no Maranhão e no Bucho. Quem não conhece, é fantástico. É mesmo bom, vale a pena. Agora, onde é que eu vivo atualmente? Eu vivo no concelho de Sintra. E o concelho de Sintra tem 1090 notificações. Não tem Bucho nem tem Maranhão, infelizmente. Agora, o que é que se passa? Tem travesseiros, é verdade. Nós, a olharmos só para estes dados, se calhar íamos tirar logo ilações, íamos dizer,
quem toma medicamentos em Sintra tem muito mais reações adversas, ou é muito mais perigoso tomar medicamentos em Sintra do que na Sertã. Pode ser, pode haver estas conclusões. Não temos de ter em atenção a densidade populacional, a literacia para a farmacovigilância, o perfil da população, ou seja, outra vez, dados são dados, temos de ter contextualizar com evidência. Algo que também pode ser feito aqui neste dashboard é, imaginem, nós podemos, se carregarmos nas não graves de 2021, outra vez aquele pico que eu não consigo explicar, nós temos sempre aqui esta zona do gráfico que fica diferente e conseguimos ver qual é a percentagem de notificações em 2021 que contribuíram para o bolo todo. E nós podemos sempre fazer isso de ano a ano e a zona escura vai ficando cada vez mais pequenina, consoante o ano que estamos a escolher, até quase que ficar mínima. Sempre que precisarem de voltar atrás, é sempre carregar no botão aqui direito, limpar seleções e voltam a ter toda a vossa informação. Ora, isto são todas as ferramentas que nós já tínhamos no antigo dashboard, um bocadinho atualizadas, aqui um bocadinho refinadas, mas agora vamos mostrar as ferramentas novas que nós implementamos e nós sentimos necessidade de voltar a colocar aqui uma nota informativa de como interpretar estes dados. Pode parecer um bocadinho maçador, mas nós queremos assegurar-nos verdadeiramente que o dashboard é utilizado da forma mais correta possível. Por isso, novamente, a informação deste dashboard é disponibilizada aos profissionais de saúde, academia, associações de pessoas que vivem com doença, titulares da AEM, comunicação social e outros cidadãos com um exercício de transparência. Os dados sobre os casos suspeitos de reações adversas a medicamentos vão-se apresentar, como vão ver, agrupados por idade e sexo do doente e pelos termos médicos que descrevem a reação adversa. Nós usamos, poderão alguns não conhecer de vós, mas nós usamos o dicionário MEDRA para fazer esta codificação de termos médicos. Nós pusemos também aqui uma hiperligação para quem depois tiver curiosidade. Temos aqui toda a informação sobre o MEDRA e sobre o nosso dicionário, que nós usamos. O dicionário que nós utilizamos. E depois, muito importante, a análise adequada destes dados contribui verdadeiramente para uma melhor compreensão do perfil de segurança dos medicamentos, mas esta análise deve ser realizada por técnicos experientes juntamente com os dados disponíveis de outras fontes de informação, de forma a poder gerar evidência robusta. Para submeter uma notificação, relembramos que é apenas necessário que o notificador tenha uma suspeita sobre o papel que o medicamento possa ter desempenhado para o aparecimento da reação adversa. No entanto, trata-se, contudo, apenas de uma suspeita e não de uma prova que o medicamento causou efetivamente a reação adversa em questão. É sempre necessário mais dados, é sempre necessário integrar toda a informação para gerar evidência. Então, e repetimos esta informação, a informação do dashboard não deve ser utilizada para a frequência de ocorrência de reações adversas em cidadãos, nem deve ser utilizada para estabelecer um nexo de causalidade, nem sequer para fazer comparações sobre o perfil de segurança de medicamentos diferentes, mesmo que sejam da mesma classe terapêutica. As informações neste dashboard não devem servir para a tomada de decisões sobre a escolha terapêutica e também não devem ser utilizadas para a interrupção ou alteração de um tratamento já iniciado. Queremos transparência, sim, mas queremos que as pessoas tomem informações com base na evidência e não só na análise de dados. Então, só uma pausa depois, outra vez, deste ponto de situação. E agora começamos, sim, para as nossas novidades. Primeiro que tudo, temos aqui uma parte que podemos fazer a análise por evolução de casos por DCI. A DCI é a denominação comum internacional e eu vou fazer só aqui um ponto, aqui um pequeno momento só para vos mostrar, porque é assim, o DCI do medicamento, nós vamos buscá-lo a... O Infarmed sempre a deixar-me bem, obrigado. Pronto. Lá está, consegui resolver. Estava-vos a dizer que a DCI nós vamos buscá-la à Infomed. E a Infomed, espero que todos já a conheçam, mas quem não conhecer, é a nossa base de dados de medicamentos. E, por exemplo, se vocês estiverem a fazer um medicamento e quiserem saber qual é a DCI, porque aqui não aparece marcas comerciais, vai sempre só aparecer a substância ativa, a denominação comum internacional, vocês podem procurar o vosso medicamento e a DCI vai aparecer sempre aqui nesta parte superior. Substância ativa DCI, e é ela que vocês terão que
pesquisar para perceber qual é o número de casos que nós recebemos. Aqui, quando nós estamos já a falar por DCI, tudo o que eu falar agora para seguir, já não estamos a falar de notificações, já estamos a falar do número de casos. Algo que também podem encontrar na Infomed, já agora fazendo aqui um parênteses de publicidade, podem encontrar o RCM, o resumo das características do medicamento, podem encontrar o folheto informativo e, caso o medicamento tenha, também podem encontrar as medidas adicionais de minimização do risco, como os materiais educacionais, como as comunicações aos profissionais de saúde, por isso é uma ferramenta extremamente útil. Por favor, também utilizem-na em combinação com o nosso dashboard. Mas, por exemplo, vamos aqui ver, por exemplo, este exemplo da entricitabina e, ora, quando nós selecionamos a DCI, nós podemos ver qual é a evolução do número de casos, outra vez, já não estamos a falar de notificações, estamos a falar só de casos finalizados, que recebemos ao longo do tempo no Sistema Nacional de Farmacovigilância. E sendo que se virmos aqui nos pontinhos, podemos ver o número de casos que temos e também, se quisermos, também podemos mostrá-los como uma tabela. Ter só atenção a algo. Quando vocês olham aqui para este gráfico, por exemplo, se eu puser, vamos ver se eu consigo aqui pôr, se eu puser ibuprofeno, o gráfico, se lembram, até parece bastante semelhante. Mas tenham atenção, o eixo que temos aqui, os valores não são iguais de acordo com o número de casos recebidos. Por isso aqui nós temos um 140 no máximo e, voltando aqui ao nosso exemplo anterior, nós temos aqui um 80. Por isso tenham sempre atenção quando analisam os dados, que pode, às vezes uma análise rápida pode parecer uma coisa e não ser. Ter sempre toda esta atenção. Ora, depois nós também temos, então, aqui a nossa estratificação por grupo etário e por sexo. E aqui nós já não conseguimos colocar por ano. Ou seja, no DCI conseguimos fazer aqui a análise por anos, desde 92 a 2024. Nos grupos etários, nos PTs e nos choques que eu vos vou apresentar, por algumas questões aqui de limitações tecnológicas, nós já apresentamos os dados todos agrupados, não conseguimos fazer esta estratificação por ano. Ora, vou aqui lembrar-me sempre de... Eu adoro usar a minha mãe como exemplos, mas desta vez não vou usar tão detalhadamente, porque ela não gosta, mas eu lembro sempre de medicamentos que ela faça. Por exemplo, o colecalciferol. Se eu quisesse perceber qual era o número de casos recebidos pelo Sistema Nacional de Farmacovigilância, eu iria verificar logo que nós temos 94 casos. Mas, se vocês virem, nós temos aqui uma referência que valores iguais ou inferiores a 3 para a faixa etária, para o grupo etário, não vão ser apresentados. Por isso, nós temos 13 recém-nascidos, 25 adultos, 25 desconhecidos, 26 idosos, mas este valor somado não dá um 94, dá um valor ligeiramente inferior. Significa que há uma ou mais faixas etárias que tiveram casos, mas que não são aqui apresentados por uma questão de tentarmos ao máximo anonimizar os dados. Quando nós recebemos dados no Sistema Nacional de Farmacovigilância, eles são anonimizados, obviamente, mas quando são transmitidos à Audiovigilância, como são transmitidos em bolo, nós falamos sempre de uma pseudo-anonimização, porque há sempre alguma possibilidade de, cruzando a idade, com o sexo, com mais algumas variáveis, há sempre uma porcentagem mínima de conseguirmos identificar a pessoa. Neste dashboard nós fizemos todos os máximos esforços para não haver essa possibilidade, para haver realmente transparência, mas haver uma confiança que os dados que são disponibilizados publicamente não servirão nunca para identificar ninguém e para as pessoas terem confiança no sistema, que estão a contribuir para o sistema, mas não estão a ser expostas nem a ficarem vulneráveis. Outra coisa interessante aqui também, nós fazemos aqui a divisão pelo número de casos notificados por sexo, temos sempre masculino, feminino e o desconhecido, porque muitas vezes, infelizmente, não temos essa informação nos casos, nem mesmo quando fazemos o follow-up, mas podemos sempre aqui fazer, por exemplo, outra vez aqui estas análises, por exemplo, eu quero saber quantos adultos, qual foi o sexo dos adultos das notificações que recebemos, por exemplo, aqui 5 homens a 20 mulheres, mas posso fazer exatamente o contrário e querer ver qual é a distribuição dos femininos, das mulheres, nos grupos etários. E aqui em 63 tenho 4 recém-nascidos, 20 adultos, 18 desconhecidos e 18 idosos. Por isso também dá para fazer esta análise. Depois, o SOC. E aqui nós pusemos outro link, que é por causa, também para o MEDRA, mas para saberem a hierarquia.
nós sabemos que isto pode ser um conceito um bocadinho mais difícil para quem possa não estar tanto por dentro e diria eu, talvez, posso estar errado, claro que talvez esta informação dos SOCs será mais interessante para a academia, mas só para saberem, o SOC é, numa árvore do nosso dicionário, é o termo maior, é o termo chapéu, que é o System Organ Class. Quando nós recebemos as notificações, nós codificamos no Lowest Level Term. No entanto, tudo o que é transmitido, tudo o que é trabalhado é sempre a nível PT, no Preferred Term, e depois nós temos outros termos mais altos, mas que para este dashboard consideramos que não seriam tão relevantes. Então, aqui no SOC, por exemplo, eu posso vir procurar outro DCI, procuramos sempre por DCI, e posso, por exemplo, verificar todas as SOCs que tiveram, todas as SOCs que tiveram notificação. E eu posso procurá-las por ordem alfabética ou posso pô-las por ordem numérica. E aqui, por exemplo, para a atorvastatina, eu posso verificar que desde sempre nós recebemos 159 casos que tinham pelo menos uma reação adversa relativa às afecções musculoesqueléticas e dos tecidos conjuntivos, 150 relativas a doenças gastrointestinais, 131 relativas a perturbações gerais e alterações no local de administração. E podemos ver toda esta informação. Da mesma forma, e chegando ao fim, temos os termos PT, que, como viram naquela árvorezinha, é o segundo acima na árvore medra, e aqui podemos ver outra vez, usando outra vez o exemplo da atorvastatina, primeiro tem que escrever bem o nome, é esse o problema de ser um farmacêutico já há muito tempo, já não me lembro de escrever nomes, mas pode sempre procurar outra vez por ordem alfabética, por número, ou seja, podemos ver que a atorvastatina foi notificado uma suspeita de mialgia 48 vezes, mas se quiserem também podem procurar aqui. Imaginem, quero ver se houve notificações de cefaleias. Houve sim, senhor. E houve 21 notificações de suspeitas de cefaleias relacionadas com a atorvastatina. Ter atenção que, como nós estamos a falar de um dicionário médico, não vamos ter só termos relativamente a reações adversas, também vamos ter termos de eventos, utilizações off-label, erros médicos, exposições na gravidez. Tudo o que estiver nas notificações e nós recebermos, nós vamos ter neste dashboard. E isto é a apresentação. Eu só queria vos dar só aqui também mais uma nota, que tenham sempre em consideração que os dados de farmacovigilância não são dados estáticos. Os nossos dados vão mudando ao longo dos anos, vão mudando ao longo do tempo. Muitas vezes as próprias codificações mudam. Por exemplo, se vocês receberem, e eu tenho todo o respeito por quem faz codificação medra, que é algo muito exigente, se alguém receber uma notificação de o meu cérebro ficou em papa, a minha boca encortiçada, como eu tenho sempre, a minha língua tipo meio essa rabulha e aqui algumas borboletas no estômago, não sei como é que alguém notificaria isso, mas como é que alguém codificaria isso, na verdade, mas essa codificação pode mudar ao longo do tempo, pode-se verificar, revisitar a codificação, ela pode ser melhorada, pode ser alterada, podemos receber informação de follow-up, o notificador pode dizer que afinal não foi aquilo, foi outra coisa, podemos adicionar, por isso não se espantem que os dados mudem, não se espantem que um dado que era hoje seja diferente amanhã, não são dados estáticos como acontece em muitas bases de dados. A farmacovigilância é dinâmica e é por isso que nós precisamos de todos vocês. E espero que a viagem não tenha sido muito turbulenta. Precisamos, outra vez, de todos vocês. Esperamos que daqui a um ano tenhamos aqui um navio de cruzeiro ou exatamente igual, porque todos descobrimos que estava maravilhoso. Eu acredito que há sempre espaço para melhorar. Precisamos do vosso feedback. Este é o nosso e-mail, dgrm@infarmed.pt. Mandem-nos os vossos estados de almas, digam-nos. Nós lemos tudo, nós temos em consideração e tudo o que for execuível fazer e que valer realmente a pena implementar, para o ano espero estar aqui para apresentá-lo para vocês. Muito obrigado. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, bem-vindos.
Coube-me a mim, portanto, este desafio de vos apresentar, fazer uma breve apresentação relativamente à importância das notificações. No fundo, são as notificações que vão alimentar a ferramenta que o João mostrou hoje, que é o novo dashboard. Vamos começar pelo conceito de farmacovigilância. No fundo, farmacovigilância é o quê? É a ciência e as atividades relacionadas com a detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos indesejáveis ou quaisquer outros problemas de segurança relacionados com medicamentos, visando a melhor segurança dos medicamentos em defesa do utente e da saúde pública. E a farmacovigilância tem como objetivos principais prevenir os danos provocados pelas reações adversas resultantes do uso de medicamentos, quer estes estejam ou não sejam utilizados dentro ou fora dos termos da AIM ou resultantes de exposição ocupacional. E, simultaneamente, promover a utilização segura e eficaz dos medicamentos, nomeadamente através da comunicação atempada de questões de segurança aos profissionais de saúde e ao público em geral. Então, porquê notificar? É importante notificar porque, numa fase pré-AIM, aquilo que nós temos, ou também, como é chamada a fase dos ensaios clínicos, o que nós temos é uma recolha sistemática dos dados. Essa é a principal fonte de informação que nós temos sobre a segurança do medicamento e temos, no fundo, um medicamento exposto a um número conhecido de indivíduos, ou seja, isto não é os indivíduos que tomam medicamento não são uma amostra, não são uma estimativa, são mesmo um número conhecido. E o ambiente em que estes ensaios clínicos são feitos também é um ambiente que é controlado, pelo que não há fatores de confundimento e há uma restrição das variáveis. As principais limitações relativamente aos ensaios clínicos, tendo em conta aquilo que disse anteriormente, é não sabermos reações adversas raras, tardias ou resultante da exposição crónica, as reações adversas em crianças, grávidas, idosos e ou pessoas com doenças concomitantes. Não é eticamente aceitável fazer, por exemplo, ensaios clínicos em crianças. Reações adversas resultantes de interações com outros medicamentos, porque os ensaios clínicos são feitos para um único medicamento. Da fase pré-AIM passamos para uma fase pós-AIM, mas há dados que nós conseguimos já transpor de uma fase para a outra. E que dados são esses? É a eficácia para a indicação e para as populações do estudo, e a segurança relativamente às reações adversas que foram identificadas nesse mesmo ensaio clínico. Após a entrada do medicamento no mercado, ou seja, a entrada do medicamento no mundo real, o que vai acontecer é termos uma utilização alargada do mesmo, portanto, não temos um grupo restrito e temos um grupo, podemos começar a estimar. Portanto, o medicamento é utilizado em vários cidadãos com eventuais patologias e terapêuticas associadas e o mesmo medicamento pode ser utilizado fora dos termos da AIM. Desta forma, existe a necessidade, com a passagem para a fase pós-AIM, existe uma necessidade de monitorização pós-comercialização do medicamento, bem como uma avaliação, reavaliação contínua da relação benefício-risco do mesmo. A passagem utilizando aqui um exemplo do João, ele tem uns exemplos fantásticos. A passagem da fase pré-AIM para a fase pós-AIM é o mesmo que nós termos um aquário em casa, que compramos esse aquário com a dimensão que queremos, colocamos os peixes que queremos lá dentro, fazemos o controle da temperatura, da qualidade da água e da alimentação que damos aos peixes. Quando passamos para a fase pós-AIM, é um oceano, onde nós não controlamos nada. Daí esta necessidade de haver esta monitorização e a reavaliação contínua do benefício-risco do medicamento. Então, o que é que nós devemos notificar? Nós devemos notificar suspeita
de efeitos indesejáveis. E o que é uma suspeita de um efeito indesejável? É qualquer alteração desfavorável temporalmente relacionada com a utilização de um medicamento. E então, o que notificar? O que é que nós devemos notificar? Portanto, devemos notificar os efeitos indesejáveis associados a erros de medicação, que são uma falha intencional no processo de tratamento medicamentoso que causa ou tem potencial para causar um dano no doente, o uso off-label, que é o uso numa indicação terapêutica diferente das aprovadas a quando da autorização de introdução no mercado, a exposição ocupacional, que é uma exposição acidental ao medicamento e que não inclui a exposição durante o processo de fabrico do medicamento. Adicionalmente, devemos também notificar a exposição na gravidez, que é a exposição do embrião ou do feto a um medicamento, pode ser feita através da exposição da mãe ou, se o medicamento suspeito também tiver sido tomado pelo pai. E deveríamos também, adicionalmente, notificar a falta de eficácia terapêutica. Portanto, o efeito que era esperado do medicamento não foi obtido. Este é um exemplo bastante corrente, que é da gravidez. Uma mulher toma a pílula e acaba por engravidar na mesma. Como foi mencionado, as nossas notificações chegam-nos por duas vias, a via direta e a via indireta. E a DGRM, juntamente com as unidades de farmacovigilância, os profissionais de saúde, os serviços de saúde, os titulares da AIM e os doentes e utentes, são fatores que constituem, constituem o Sistema Nacional de Farmacovigilância. E o Sistema Nacional de Farmacovigilância, além de ser um sistema dinâmico, é um sistema que interage com os outros sistemas. Portanto, qualquer cidadão ou profissional de saúde pode, da mesma forma que o João mostrou como aceder à Infomed, ir ao mesmo sítio, tem um iconzinho ao lado que se chama Portal RAM, e acede ao Portal RAM e faz a sua notificação, precisando para tal de 4 critérios mínimos, que é um notificador, um doente, uma reação adversa e um medicamento suspeito. Tendo estas 4 informações, é o essencial, portanto, para se poder fazer, para qualquer pessoa poder fazer uma notificação. Essa notificação é submetida no Portal RAM, vai ser processada e analisada quer pela DGRM, quer pelas unidades regionais de farmacovigilância, que são 9, estão distribuídas em todo o território nacional do continente e das ilhas, que fazem todo o processamento destas notificações, que depois de processadas são submetidas ao sistema europeu, portanto ao Eudravigilance. Paralelamente, os mesmos cidadãos e os mesmos profissionais de saúde podem notificar aos titulares da AIM. Os titulares da AIM vão processar essas notificações e, paralelamente ao processamento das notificações, vão também fazer pesquisa de artigos de literatura onde possam estar descritos reações adversas. Esta pesquisa, além de ser feita pelos titulares, é feita igualmente pela EMA através de um serviço que é o MLM Service, Medical Literature Monitoring. Após os titulares fazerem, portanto, a análise e a pesquisa de artigos de reações adversas, submetem essas mesmas notificações ao Eudravigilance. Por sua vez, quando os titulares da AIM submetem as suas notificações ao Eudravigilance, o Infarmed não tem conhecimento das mesmas e necessita para fazer o seu trabalho. E então o que é que acontece? O Eudravigilance faz o rerouting dos casos para o Portal RAM. No fundo, o Portal RAM é o repositório de todas as notificações, independentemente de elas serem submetidas por via direta ou via indireta. De igual modo, os titulares não conhecem as notificações de via direta. E, portanto, o Eudravigilance vai fazer o rerouting dos casos que nos foram submetidos por via direta para cada um desses titulares. Posteriormente,
o que o Agravigilance faz é portanto, o envio dos casos todos na globalidade para o Vigibase. Qual a importância de notificar? A importância de notificar, e tal como o João há pouco também referiu, a farmacovigilância é um sistema dinâmico. E para nós podermos, de alguma forma, não ter vieses nos resultados em todos os processos que nós fazemos após a submissão e análise das notificações, a DGRM usa um algoritmo fantástico que se chama Sandra Queiroz, que com sua inimensurável dedicação, é o nosso algoritmo, com a sua inimensurável dedicação à farmacovigilância, teve o mérito de colocar o Infarmed no top 3 das autoridades europeias que mais identificam duplicados. E é um trabalho que eu não queria fazer pessoalmente, dá imenso trabalho, mas é um trabalho fundamental para que nós possamos extrair do bolo que são as notificações aquilo que efetivamente são os casos esses que nos vão interessar para depois todos os processos que são feitos relativamente a, portanto, toda a análise que é feita em termos de processos regulamentares. E, portanto, um dos processos regulamentares é precisamente o sinal de segurança. E o sinal de segurança é uma informação com origem numa ou múltiplas fontes, que sugere uma nova e potencial associação causal, um novo aspecto de uma associação conhecida, cujo grau de probabilidade é considerado suficiente para justificar uma ação de verificação. Qual é a importância de um sinal de segurança? É que contribui não só para identificar novos riscos associados aos medicamentos, mas também permite um maior conhecimento dos riscos previamente identificados. O sinal de segurança é a forma mais ágil que temos de atualizar o perfil de segurança dos medicamentos. Também é feito outro processo regulamentar, que são os PSURs, Periodic Safety Update Report, ou relatórios periódicos de segurança, que são uma comunicação periódica e atualizada de toda a informação de segurança disponível referente a cada substância ativa, acompanhada da avaliação científica dos riscos e benefícios à luz dos dados disponíveis à data em que é feito precisamente esse relatório periódico de segurança. É uma avaliação periódica da relação de risco-benefício do medicamento, fornece uma análise dos perfis de segurança e a eficácia do medicamento ao longo do seu ciclo de vida. A apresentação de um PSUR de um medicamento às autoridades competentes é regulada por lei e deve seguir os procedimentos e prazos relevantes estabelecidos a nível europeu de acordo com as regras comunitárias. No entanto, a apresentação destes relatórios periódicos de segurança não isentam os titulares da AIM da obrigação de comunicar quaisquer informações importantes relacionadas com a segurança e eficácia do medicamento, tal como é exigido não só pelas boas práticas da farmacovigilância, mas também com uma legislação em vigor. Isto quer dizer que sempre que haja conhecimento por parte do titular de alguma informação nova que seja relevante para a segurança e eficácia do medicamento, esta deve ser apresentada de imediato e não estar à espera de um relatório periódico de segurança para o fazer. Os PSURs peço desculpa, nós estamos habituados a falar muito em siglas. Portanto, os relatórios periódicos de segurança estão sujeitos à avaliação única no âmbito do PRAC. O resultado das avaliações em farmacovigilância destes processos regulamentares são a manutenção da AIM, a suspensão da AIM e a revogação da AIM e a alteração dos termos da AIM. Então, qual a importância de notificar? Notificar é importante porque nenhum medicamento está isento de risco. Logo, os benefícios do medicamento face aos seus riscos têm que ser continuamente avaliados. Portanto, face ao conhecimento do perfil de segurança de alguns medicamentos, em particular das novas moléculas, que entretanto estão a ser comercializadas, a notificação de reações adversas ganha uma particular importância. Devemos estar atentos
ao que acontece com estes novos medicamentos, com estas novas moléculas que estão agora a ser comercializadas. Uma notificação apenas pode fazer a diferença. E pode fazer a diferença porquê? Que o número reduzido de notificações suspeitas de reações adversas, ou no limite apenas uma, pode ser o suficiente para assinalar um problema de segurança de um medicamento. É o tal sinal que eu vos falei há pouco. Desencadeando, entre diversos intervenientes do sistema, um conjunto de ações concertadas que poderão afetar tão simplesmente a rotulagem, ou em certos casos a própria formulação, ou mesmo a comercialização do medicamento. É os outcomes que eu vos falei há pouco. A atualização do conhecimento sobre o perfil de risco do medicamento potencia os seus benefícios. Porque notificar, e esta é a mensagem-chave que vos deixo, porque notificar é uma ação fulcral para garantir o acesso dos profissionais de saúde e dos cidadãos a medicamentos de qualidade, eficazes e seguros, segundo os mais elevados padrões de proteção de saúde pública. E é esta mensagem final que vos deixo e que vos peço que haja uma sensibilidade da vossa parte para sempre que tenham conhecimento, ou vocês próprios tenham uma reação adversa, que a notifiquem, independentemente dela estar descrita ou não. É importantíssimo para a avaliação que é feita pela nossa direção e até mesmo pelas autoridades a nível europeu, o podermos ter um número máximo de notificações que nos possam dar conhecimento sobre os medicamentos. Muito obrigada. Obrigada, Ana. E agora vai então passar a próxima apresentação, que vai falar sobre a qualidade das notificações. A Sandra Queiroz, nosso algoritmo deve... Sou o algoritmo, bom dia. Quando tivermos um chatbot de inteligência artificial virado à farmacovigilância, vamos lhe chamar Sandra. O algoritmo humano funciona melhor. Tenho uma novidade, entretanto, o nosso dashboard já está online na página da Infarmed e é com orgulho que podem já... vamos ver. Onde? Podes vir, mas não, desculpa. Vamos ver ele online. Também para conhecerem um pouco o nosso site, não é? E saber andar nos caminhos do site do Infarmed. Ver se desta vez ele entra. Sempre mais fácil. Normalmente entramos aqui, onde temos mais informações é nas entidades, medicamentos de uso humano, e era na setinha. Vamos à área da farmacovigilância, e na área de farmacovigilância depois selecionamos o desempenho do Sistema Nacional de Farmacovigilância, temos aqui alguma informação e, portanto, e por baixo já está aqui a carregar então o dashboard que o João Paulo mostrou, portanto, quando quiserem, está disponível para poderem navegar à vontade. Sandra, vou estar então a falar. Ora, o algoritmo, a Sandra Queiroz irá falar um pouco sobre a qualidade das notificações de suspeitas de reações adversas, porque o dashboard já está online e toda a informação que está no dashboard, para ser consistente e robusto, convém ter informação também de qualidade. Nesse sentido, todas as notificações provenientes do EdraVigilance ou do nosso Sistema Nacional de Farmacovigilância, incluindo as unidades regionais de farmacovigilância, o nosso sistema é descentralizado, como já referiu na primeira apresentação, portanto, teremos sempre possibilidade de fazer a monitorização dessas mesmas reações e devemos fazer a monitorização.
Essa monitorização, eu vou falar um pouco, já percebi no intervalo que temos aqui uma audiência heterogénea, portanto vou falar das pessoas com doença, a nível de reações e qualidade, sobre o R2, R3, E2B, R3 e a qualidade no geral de narrativas, a qualidade das narrativas. Neste sentido, vou mais precisamente orientar a parte da narrativa falando um pouco de SCARs. Ora, a SCAR são reações adversas graves a medicamentos que afetam a pele de forma generalizada e podem colocar a vida do utente em risco, tais como o síndrome de Stevens-Johnson, a PEGA, DRESS. Eu vou incidir mais na SCAR DRESS, da síndrome de DRESS. A SCAR é uma SCAR caracterizada por erupção cutânea, febre, eosinofilia e envolvimento de múltiplos órgãos. A SCAR DRESS existe um grupo de diagnóstico que ajuda, um projeto que ajuda ao diagnóstico das SCARs, neste sentido da DRESS, o Regiscore SCAR, e iremos incidir sobre esse grupo. Portanto, a classificação desse score tem determinados critérios de inclusão, como hospitalização, início agudo de exantema com febre superior a 38, gânglios linfáticos aumentados, envolvimento de um ou mais órgãos internos, eosinofilia superior a 10% e complementa-se com uma pontuação SCORE. O que é a pontuação SCORE? Se for superior a 5, existe a síndrome de DRESS é definitiva. Se for de 4 a 5, a síndrome de DRESS é provável. Se for entre 2 a 3, a DRESS é possível. E se for menor que 2, não existe a síndrome de DRESS. Temos aqui, eu consigo mexer no mouse. Temos aqui a classificação SCORE. A SCORE vai de -1 a 2, portanto, todos estes critérios de inclusão são somados e poderá depois, portanto, de -1 a 2, e depois poderá dar um total de SCORE de -4 a 9. Vou dar um exemplo de uma narrativa objetiva. Estas narrativas são fictícias, qualquer semelhança com a realidade é fictício, para tentar entenderem o que é uma narrativa objetiva com um bom score e que vai facilitar toda a avaliação do profissional de saúde a nível de imputação de causalidade e até possíveis avaliações de detecção de sinal. A notificação espontânea refere-se a um caso enviado por um profissional de saúde, é um adulto do sexo masculino, tem 78 anos, apresentou a síndrome de DRESS, foi hospitalizado, tem febre, tem exantema e outras patologias, portanto, tem pústulas no pescoço, tronco, edema da face, leucocitose com eosinofilia associada à utilização do holoperidol, não sabemos o nome comercial, nem o lote é desconhecido, para tratamento de hiperuricemia com crises de gota. A posologia também é desconhecida. A reação adversa teve início 22 dias após a administração do medicamento. O medicamento suspeito foi suspenso devido à reação. O tratamento da reação foi com prednisolona e tem aqui também medicamentos concomitantes, diclofenac, colchicina. E dos dados adicionais, leucocitose com eosinofilia, ASTs elevados, provavelmente uma hepatite, estudo imunológico negativo e evolução de RAM, que está em recuperação. Neste caso, é uma narrativa robusta. Provavelmente poderíamos aqui solicitar mais informação. Neste caso, falta aferir a história clínica, se for relevante. Os concomitantes e as doses dos concomitantes que são aqui referidos. E o lote dos medicamentos. Mais à frente irei referir sobre isso. Somando o score, portanto, todos os critérios de inclusão e somando o score, daria um score de 6. O caso seria superior a 5, seria um score definitivo. Na segunda narrativa, uma narrativa que eu coloquei como incompleta e que é uma notificação espontânea, refere-se a um caso enviado por um profissional de saúde sobre o adulto do sexo feminino, de 87 anos, apresentou também síndrome de DRESS associada à utilização de holoperidol. O lote e a marca desconhecidos, é uma primeira utilização. A toma do medicamento suspeito não se sabe quando é que foi iniciada, surgiu só após um mês da administração. Motivou incapacidade, o medicamento foi suspenso e motivou o tratamento com corticosteroides. À data da notificação, o doente encontrava-se recuperado do quadro adverso e está ainda em recuperação.
Neste sentido, este tipo de narrativa pressupunha, apesar de estar logo codificado como síndrome de Dress, tinha sido síndrome de Dress, teríamos que fazer referência, segundo os critérios de inclusão, teríamos que fazer uma informação de follow-up. Mas temos que saber que tipo de informação de follow-up é que vamos solicitar. Neste caso seria referência à febre, dentro dos critérios de inclusão, o aumento dos gânglios linfáticos, a percentagem da pele afetada, o envolvimento dos órgãos, tempo de resolução da reação adversa ao medicamento, não diz aqui o tempo, data específica do início da reação adversa. Todos estes critérios, que eram os critérios de inclusão, segundo o SCORE, portanto, para pedir a informação adicional, seria pertinente sabermos o que é que vamos pedir. Não é só ter a quantidade, mas quantidade com qualidade, para podermos ter então um SCORE, neste caso. Nesta narrativa é um síndrome de Dress, mas tinha um score com a pontuação de -1. Portanto, não tem critérios para síndrome de Dress. O que é que acontece nestas situações? O objetivo é seguir os procedimentos nacionais e internacionais a nível europeu, nacionais e a nível europeu, para melhorar o perfil do medicamento e a pesquisa, a avaliação de possíveis sinais. E, neste sentido, esta notificação é um falso negativo e poderia não constar na nossa pesquisa. Portanto, a importância é informação de follow-up, que informação de follow-up é que vamos solicitar e que qualidade é que tem a informação de follow-up. Nos campos E2B, falando na narrativa e continuando a falar na narrativa, existem narrativas que têm um algoritmo, não é a Sandra, não é humano, tem um algoritmo. O que é que acontece? Muitos campos aparecem, portanto, tem os campos estruturados, a narrativa com o algoritmo aparece como unknown, datas, medicação, portanto, fica muito confuso. Quem vai avaliar, fazer a avaliação, fica confuso, é uma narrativa confusa. Isso não é pretendido, é lógico que os algoritmos são fantásticos e maravilhosos, mas tem que existir uma monitorização e uma avaliação correta do caso antes de ser enviado para o EudraVigilance. Neste caso, pronto, pretende que seja apresentada de uma forma sequencial, por ordem cronológica, deverá incluir informação relativa à evolução clínica do doente, dos medicamentos administrados ou procedimentos efetuados e ao decano do doente. Deverão ser sempre desenvolvidos todos os esforços para a obtenção de informação adicional em falta, follow-up de informação com qualidade. O texto da narrativa deve conter pelo menos a informação relativa aos dados do doente, história clínica, descrição de início e desenvolvimento da RAM, a data de início da RAM e do medicamento suspeito ou interactuante, evolução da reação adversa ao medicamento, relação causal entre o medicamento e a RAM, tratamento da RAM e outras informações que sejam relevantes deverão constar na narrativa. Passando para os lotes dos medicamentos biológicos. Nas narrativas que dei como exemplo, dizia lote desconhecido. Nós pretendemos que todos os medicamentos, de todas as suspeitas de reações adversas, tenham lote, que esteja lá o lote inserido. Muitas vezes não é possível, mas é pertinente e é importante e é obrigatório o lote de medicamento dos biológicos e biosimilares. Neste sentido, deverá sempre incluir, portanto, todos os casos de suspeitas de reações adversas a medicamentos biológicos e biosimilares, devem incluir o nome comercial e o número de lote. Mas temos constrangimentos, não é unilateral, são de todos os constrangimentos, portanto, tanto da indústria farmacêutica, tanto da autoridade competente. É muito difícil, portanto, há uma impossibilidade de recuperar o número de lote devido ao descarte das embalagens, tanto por parte dos profissionais de saúde, como da parte dos utentes, e muitas vezes não é fácil contactar o notificador primário e saber qual foi o número de lote, e portanto ficamos aqui num impasse de troca de e-mails, que muitos sabem precisamos do lote, queremos o lote e não se consegue adquirir o lote devido ao descarte das embalagens. A nível desta situação, está em curso uma circular informativa sobre esta situação de nomes comerciais e lotes de biológicos e biosimilares. Em relação a casos de literatura, artigos descritos com vários doentes existe, recebemos notificações que têm 20, 30 casos relacionados a artigos e com reação adversa a um determinado medicamento, deve ser elaborado um relatório por cada doente. São 20, são feitos 20 relatórios.
tem que sempre associar os campos relacionados, colocando o campo estruturado, o campo R3, estruturado para o efeito. Portanto, para ver depois a nível de validação e de imputação, poder ser feita de uma forma correta. Em relação à literatura e dos casos MLM, que foi falado anteriormente, portanto, o MLM Service foi uma possibilidade que a EMA transmitiu há uns anos para facultar e para minimizar os duplicados no Hydrovigilance, e nesse sentido o titular da AEM deve consultar as listas da EMA, das listas de substâncias ativas e publicações científicas, e não deve notificar ao Hydrovigilance. Muitas vezes acontece a nível temporal que o titular tem conhecimento e ainda não está no Hydrovigilance. Quando isso acontece, deve o titular fazer um pedido de Service Desk da EMA e falarem com eles para depois a EMA monitorizar. Não devem enviar, portanto, os casos. Porque vai acontecer vamos ter cluster cases, depois vamos ter master cases e vamos ter o algoritmo que vai gerir o duplicado, portanto, é pretendido, e a base fica cheia de informação que não é pretendida. Portanto, quando se não conseguirem, não perceberem que é que a notificação não está lá de literatura, deverá ser contactado o Service Desk, DM. Suspeitas de defeitos de qualidade. Notificações com suspeitas de defeitos de qualidade, sem reações fisiopatológicas associadas ou notificações de lesões relacionadas com a embalagem, não têm critérios de envio. Exemplo, vou tomar um medicamento, vou mexer na embalagem, corto-me com a embalagem, cortei-me, nem sequer cheguei a tomar um medicamento, essas notificações não existe reação, não houve contacto com o medicamento, portanto não foi administrado, não são para enviar também ao Hydrovigilance. Suspeitas, os usos off-label. O uso off-label, segundo o MedRapoints do Consider, o conceito do uso off-label é relacionado com situações onde o profissional de saúde intencionalmente prescreve, dispensa ou recomenda um medicamento para um fim terapêutico que não está de acordo com a AIM. Nesse sentido, deve ser notificado, mas por colocar sempre no campo dos comentários do remetente, campo E2BR3 H.4, que é um uso, foi intencional, é um uso off-label. Casos codificados apenas com outcomes. Em relação a um relatório que não é válido se apenas for notificada o outcome. Portanto, tem que haver uma relação com o medicamento e, nesse caso, é necessário obter mais informação sobre as circunstâncias clínicas para considerar a existência de uma reação adversa, exceção dos casos de morte súbita, mas deverá tentar-se obter mais informação adicional e para não ser só o outcome notificado. Não devem ser codificados os termos MEDRA, que indiquem uma não relação ao medicamento. Passando para a notificação de cidadão e pessoas com doença. Já foi referido, temos o nosso dashboard e foi referido que existe um contributo, e agradecemos desde já o contributo para o aumento do conhecimento sobre o perfil do medicamento, e temos noção que existe uma maior importância do procedimento da notificação, e por isso temos aqui esta sala com vários... com audiência heterogénea. Confiança no sistema também existe e percepção de impacto significativo. O retorno de informação sobre a notificação também realizada, temos essas situações através do nosso site, a informação que nós vamos alimentando no nosso site, e os canais de notificação são intuitivos e acessíveis. Hoje em dia, através do portal RAM, poderão notificar sempre por e-mail, por contacto telefónico. Existe um telefone fixo e um telefone de telemóvel para casos de dúvidas se devem ou não notificar. Portanto, penso, neste momento existe mais ligação com as pessoas com doença e com o cidadão em si. Queria aqui só ressaltar em relação ao cidadão utente, que, portanto, são os 4 critérios mínimos para notificar. As reações adversas, portanto, tem que existir reação adversa, medicamento, um doente e um notificador. No entanto, este campo que se fala aqui, que é a data de início da reação e a data de início do medicamento, não é um campo obrigatório, contudo, para termos melhor qualidade e tentarmos ter uma relação causal, era importante que fosse preenchida de modo a tentarmos perceber melhor a relação do medicamento com a reação. Posto isto, gostava de mostrar o gráfico que foi tirado hoje do dashboard.
desde 2012 que o cidadão que estão envolvidos no Sistema Nacional de Farmacovigilância. Neste momento, portanto, tivemos aqui um pico em 2021 e 2022, todos sabemos porquê, e foi esse pico que nos deu a perceber que realmente existe um conhecimento e um contributo, portanto, houve um aumento de contribuições da parte do cidadão e de pessoas com doença na notificação. E realmente nos dias de hoje estamos, tirando o dia de 2021 e 2022, temos tido um aumento da notificação e que acreditamos que com estas ações de formação e de melhoria contínua que vai aumentar a quantidade com qualidade na notificação de todos vós. E era isso que eu queria dizer, a qualidade prevalece sempre perante a quantidade. Se a quantidade for de qualidade, todos estamos aqui e queremos todas estas informações. Obrigada. Obrigada, Sandra. Vamos então abrir agora o espaço para questões, dúvidas, sugestões. Alguém queira deixar alguma reflexão? Portanto, eu daqui consigo ver bem, se há braços no ar. Olá, bom dia. Meu nome é Irene Leal, DCQ. Como é que nós podemos ter a certeza de uma relação causa e efeito? Eu, por exemplo, eu começo a tomar um medicamento e pode não ser uma coisa imediata, passado uns dias noto, não sei, um edema ou uma erupção cutânea, mas não tenho a certeza que está associada ao medicamento. Devo reportar, não devo reportar? Deve sempre notificar, pois todo o exercício de avaliação da causalidade e da força da causalidade, porque a verdade é que quase nunca nós temos uma certeza, não é? O que acabamos por ter é fazer a análise da suspeita e de acordo à avaliação da causalidade, que é o que é a causalidade? É o grau de certeza ou a força entre a ocorrência de um efeito que não é o desejado com a toma de um medicamento. E, portanto, estes critérios são seguidos, são critérios da OMS, estão designados pela OMS, seguem uma determinada avaliação e, portanto, aquilo que nós fazemos é uma medição desse grau de certeza. Muito dificilmente chega ao certo, mas, portanto, aí está aqui umas determinadas condicionantes que nos ajudam a posicionar esse grau de certeza. Bom, como é que podem saber qual é que é essa causalidade, não é? Ter este feedback da nossa avaliação. Portanto, podem nos contactar. Nós não fazemos, por norma, a causalidade de todas as notificações que nos chegam, porque são muitas, não temos recursos suficientes para dedicar tempo e esforço a todas as notificações que nos chegam, portanto, fazendo uma gestão de risco, que é aquilo que nós também fazemos diariamente, não é? Determinamos que vamos olhar atentamente para as reações adversas graves. São aquelas que têm um maior impacto na saúde pública e que têm um maior impacto no benefício-risco do medicamento. E, portanto, nós fazemos sempre a avaliação da causalidade com a ajuda das nossas unidades regionais de farmacovigilância a todas as notificações de suspeita de reações adversas graves. Este feedback é dado proativamente pelo nosso portal, quando a causalidade é lá carregada, aos profissionais de saúde. Não é feito ainda diretamente aos cidadãos utentes não profissional de saúde que notificam. Mas podem sempre enviar questões no sentido de tentar perceber. De qualquer das formas, há uma ressalva que nós fazemos sempre, que é o Infarmed não faz diagnósticos e não trata as reações adversas, não é? Nós tratamos da informação que nos chega. Nós não atuamos sobre o efeito que o doente está a sentir ou que a pessoa que toma um medicamento está a sentir. Portanto, apelamos sempre a que se a pessoa tem dúvida sobre a sua terapêutica e quer fazer algum tratamento ou algum ajuste na sua terapêutica, deve sempre contactar com um médico que a segue. Mais perguntas? Aqui à frente.
Bom dia. Marta Correia. Tenho só uma questão barra, se calhar, sugestão relativamente ao dashboard e alguns termos, porque eu não encontrei, estive agora a explorar muito rapidamente uma lista de definições, ou seja, no que toca para nós que trabalhamos na área, o que é um caso grave ou não grave, ou o que é. Reparei também casos de estudo ou casos espontâneos. Eu acho que se calhar para um cidadão, alguém que não tenha esses conhecimentos da área, pode ser pertinente este tipo de definição. Só como nota. Obrigada pela informação. Não era propriamente uma resposta que estava à espera, mas nós vamos apontando sempre estas sugestões também no sentido de melhorar, e temos estas apresentações e as sessões que vão ficando disponíveis no nosso site, e estamos sempre disponíveis para ir dar formação onde nos convidam a participar e, portanto, corremos aquilo que for preciso para levar a voz da farmacovigilância. Obrigada. Não sei se mais alguém tem alguma questão queira colocar. Uma dúvida? Wanda, desculpa. Obrigada, Catarina Ramos. O meu nome, gostei imenso da apresentação que o Infarmed fez. Acho este dashboard muito, muito interessante e muito útil. Eu queria só perguntar, isto um bocadinho limitado em termos de informática. Queria só perceber, isto é atualizado ao momento ou isto é atualizado, é contínuo? Não, o dashboard? Sim, o dashboard. É atualizado uma vez por dia. Uma vez por dia. Sim, portanto a atualização está aí por volta da 11, meia-noite, é por aí. Portanto, nós pedimos que a atualização fosse feita de forma diária. Portanto, o que está a ver é aquilo que foi notificado até às 11, meia-noite do dia anterior, está lá a data incluída no dashboard. E pusemos precisamente a fazer a atualização durante a noite para não interagir tanto com os outros sistemas, não tornar o sistema também mais pesado. Mas, portanto, é diário. E só também dizer uma coisa que é o seguinte: quando um cidadão comum notifica, mas depois não tem feedback nenhum, isso acho que o não faz querer voltar a notificar. Se calhar, quando damos agora esta informação desta possibilidade do cidadão fazer estas notificações através do dashboard, se calhar era importante dizer que só teremos capacidade para dar feedback aos casos graves, para as pessoas não se sentirem que estão a fazer uma coisa que não têm depois feedback. Há um feedback, atenção, que os cidadãos recebem, nem que seja o e-mail de confirmação que a notificação foi submetida e têm acesso à codificação, portanto ao código com que a sua notificação fica no sistema. E depois, quando a avaliação é finalizada, eles também recebem a informação que foi finalizada. Pronto, não é dada uma informação tão alargada, mas compreendo perfeitamente o seu comentário, porque efetivamente nós conseguimos ter um maior compromisso das pessoas para com o sistema se lhes é dada a informação de para que é que serve, que impacto é que a notificação teve no conhecimento sobre o perfil de segurança do medicamento, por exemplo. Sim, mas é uma situação que está já identificada, que ainda está em curso a sua resolução e estudar qual é que será a melhor forma de tentar transmitir, porque aquilo que nós também não queremos é quando um cidadão recebe determinada informação, imaginemos que temos uma conclusão de uma causalidade que é definitiva. Se calhar isto poderia ter um impacto do ponto de vista do cidadão de parar com a terapêutica. E nós não queremos de todo que o resultado da nossa avaliação seja esse. Portanto, ainda estamos a ponderar como o fazer. Responder, mas é importante o que eu estou a fazer, eu acho que já é uma mais-valia. Obrigada.
Boa tarde. Primeiro dar-vos os parabéns por esta apresentação, muito clara. E este dashboard certamente será de grande utilidade e utilização transversal por vários tipos de perfis, nomeadamente por profissionais de saúde. Eu estava a pensar aqui num cenário em que, por exemplo, um médico tinha um caso atípico, de uma reação adversa atípica, e teria a curiosidade de ir ver se outros casos teriam utilizado e com isto usar esta ferramenta. Chegando a esta ferramenta, poderia encontrar mais 2 ou 3 casos iguais, mas atípicos, 2, 3 casos, e entrar em contato convosco no sentido de tentar ter uma ligação com os colegas que tenham reportado o mesmo caso, ou então até com o titular da AM. Se esta ferramenta serve de base para este tipo de brainstorming, o que é que se prevê fazer-se com estes dados? Bom, é assim, se forem muito atípicas, elas não vão aparecer, porque temos aquela ressalva, não é? De ter que existir mais do que 3. De qualquer das formas, quando nos comunicam as reações, há uma garantia de que os dados pessoais ficam aqui no sistema, não é? Aquilo que nós costumamos dizer e que já aconteceu no passado é os profissionais de saúde contactarem-nos a nós diretamente e nós tentarmos falar com o outro notificador que teve uma situação semelhante, no sentido de perceber se há interesse, se há autorização para disponibilização dos dados, e podemos servir aqui também de mediadores, vá lá, dessa interação. Mas terá sempre que passar por nós, porque proativamente não o podemos fazer, mas lá está, temos aqui sempre esta ressalva dos mais de 3 casos para ele aparecer. Bom dia, obrigada pelo convite. Eu fiquei com uma dúvida e gostaria de esclarecer relativamente à utilização off-label, que está em crescimento, pelo menos a sua notificação até a nível hospitalar, a sua formalização, e por isso, eu não sei se interpretei bem, mas toda a utilização off-label deve ser notificada, independentemente de haver suspeita de RAM. E segundo, no dashboard, é possível depois analisar por utilização off-label? Contemplam essa possibilidade? De sabermos quantos casos são de off-label? Não sei se percebi bem. Portanto, se discriminam o off-label, a utilização off-label da utilização on-label, assim, sei que se pode dizer, e depois as reações em função disso. Ok, já percebi. Não dá para fazer, porque nós só vamos ter, ou só vão retornar casos indicando off-label, se for notificado efetivamente e codificado o termo MEDRA, PT, off-label. Não conseguimos fazer cruzamento, porque isto só estamos a ver o número de ocorrências de cada termo codificado, portanto não sabemos naquele caso específico quantas reações é que ocorreram. Portanto, isto acaba por ser só assim dados agregados. Em termos da outra pergunta, do notificar tudo, desde que aquilo que nos interessa recolher, e é para o que foi desenhado o portal, é a ocorrência de um efeito adverso que seja decorrente da utilização do medicamento. Portanto, só se ocorrer uma reação adversa, em contexto off-label, é que interessa notificar para nós. No entanto, há importância também de serem avaliados os casos de administração off-label, e eles são feitos no contexto de um processo de farmacovigilância específico, que são os relatórios periódicos de segurança, que a Ana Moreira falou. Portanto, mas aí é feita esta análise pelo titular. Portanto, o titular tem uma secção própria naquele relatório em que analisa o padrão de utilização do seu medicamento, no qual se inclui o uso off-label. Portanto, a recolha será feita ou porque os profissionais de saúde comunicam diretamente ao titular,
ou ele, no contacto que tem com os hospitais, com os prescritores, e que vai recolhendo esta informação e que depois tem que fazer ali a avaliação se existe um padrão de utilização que difere daquilo para o qual o medicamento está aprovado e fazer a discussão se o perfil de segurança do medicamento naquele contexto é diferente daquele para o qual foi aprovado ou não. Portanto, é bom termos essa noção e ser avaliado, mas não é no contexto do portal RAM. Deixa-me só dizer uma coisa. Em relação aos titulares, é para notificar, deverá estar nos comentários do cometente a indicação que é off-label. Portanto, para os titulares é para notificar casos de off-label, mas colocando no campo estruturado nos comentários do remetente, está bem? Bom dia. Eu fiquei agora um bocadinho confusa com essa questão da notificação dos casos dos off-label. Antes de mais, gostava de vos dar os parabéns pelo desenvolvimento do novo dashboard. Parece-me, de facto, uma ferramenta muito útil para todos. Em relação ao uso off-label, a notificação por parte dos titulares da AIM, que está preconizada, notificação expedita, é apenas associada à reação adversa, porque depois os casos individuais dos off-label são apenas recolhidos para efeitos dos relatórios periódicos de segurança. Era só isso que eu queria confirmar. Ok. E vocês, no dashboard, vão ter apenas os casos que foram associados, dos off-label, que tiveram reação adversa associada, não é? Já agora, o que é que acontece se um profissional de saúde vos notificar apenas a utilização off-label, sem reação adversa? Qual é que é a importância? Foi essa Como é que recolhem essa informação? Se recolhem... Nós? Sim. Nós não recolhemos essa informação do uso off-label apenas. Está bem? Porque para nós um caso, para ser válido, tem que ter os 4 critérios mínimos, dentre os quais a ocorrência de um efeito indesejável. Obrigada. Bom dia, Sandra Queimado. Antes de mais, obrigado pela apresentação. Acho que é sempre um tema muito importante e a doutrinação, digamos assim, da população em geral, além dos profissionais de saúde, que mesmo nos profissionais de saúde vemos que às vezes ainda há alguma resistência e este caso colocado de qual é a viabilidade ou se é mesmo, se é o resultado de ser uma efetiva, um efeito adverso deve ser ou não notificado. Mas tenho uma dúvida concreta, já estivemos a ver na plataforma e não consigo fazer a separação relativamente, ou não há informação filtro, no caso dos biológicos biosimilares. Vejo que nesta altura do campeonato não será importante, porque devemos usar e há segurança em todos, mas em termos de políticas institucionais, e no meu caso em particular, foi depois de mostrar evidências de um estudo feito por nós há 5 anos, em que a incidência de reações adversas do biosimilar e do seu originador, que tivemos resultados semelhantes e então convencemos a maior parte dos clínicos, todas as especialidades, a fazer o switch. Agora, às vezes, vemos um bocadinho um retrocesso, quando tivemos algumas rupturas e temos notificações dos próprios doentes que às vezes têm a ver com o sistema, com o dispositivo. Os doentes estavam habituados a um dispositivo e ao ver ruptura, posso falar da molécula em si do adalimumab, passamos para outra e tivemos quase um boom de notificações de reações adversas, mais pela incidência da reação no local de injeção. Nesse caso, temos que fazer um pedido ou fazer um estudo nós à parte, ou vocês fazem algum filtro a nível central, apesar de não estar na plataforma? No caso dos medicamentos com biosimilar. Desculpa, eu não percebi, eu não ouvi bem a pergunta, é mais isso, não é eu não percebi, porque estava a tentar perguntar dos medicamentos com biosimilares, temos na plataforma do Infarmed a cota de utilização do biosimilar e até um indicador de qualidade, esse dashboard, digamos assim, mas noutra vertente, na parte económica, certo? Em termos de farmacovigilância,
se existe alguma distinção na notificação, já vi que não nos resultados, porque temos apenas a molécula, o princípio ativo, certo? No entanto, existem, eu acho que já é consensual até da EMA que se possa fazer o switch, mas a política da Comissão Nacional de Farmácia e Terapêutica é que ainda se faça, pelo menos a vigilância dos 6 meses, do doente estar estável, e nós para implementarmos essa política de switch e de conseguir convencer todos os clínicos das várias especialidades, uns tiveram mais abertura do que outros, nós fizemos na nossa instituição um estudo há 5 anos da incidência de reações adversas e em que o resultado nos deu que era semelhante às reações adversas, fosse o medicamento original, que isto é desde 2017 até 2022 que fizemos o estudo, até essa data. Portanto, os médicos convenceram-se e com evidência de que não era por ser o biosimilar que iriam ter mais reações adversas, porque quando apareceram os primeiros biosimilares houve uma fuga para outras moléculas, outras linhas terapêuticas mais onerosas à data. A minha questão é, para continuar a mostrar essa evidência, uma vez que eu tenho uma ferramenta pública e de fácil acesso até para os clínicos, isso não está patente, é só molécula, não tem a ver com, não há qualquer forma de eu fazer o filtro, a não ser fazermos nas nossas instituições. A nível central, não fazem o filtro desses resultados que chegam, ou deverão ter, mas não esmiuçam a nível de filtro, porque nós ao fazermos a notificação temos de dizer a marca e o lote, não é? Portanto, poderão ter essa informação, mas não é trabalhada de forma de rotina, é isso? Assim, o dashboard não foi referido aqui várias vezes, não é para ser utilizado para comparar medicamentos. Okay. Pronto, e aí já estamos a entrar numa comparação entre o medicamento original, para lá, e o biosimilar, não é? Portanto, o dashboard não está desenhado para isso, nem nos parece que alguma vez, não posso assegurar a 100%, não é? Que se vá para nesse sentido. Pronto, porque lá está, é uma ferramenta para transmitir e disponibilizar a informação do que nos é notificado com as devidas cautelas. Portanto, nós temos aqui, e as cautelas é sempre no sentido de darmos a informação, mas que ela não seja utilizada para tirar conclusões que possam ter impacto na terapêutica. Portanto, todas as notificações que nos chegam, e apelamos sim, principalmente nos medicamentos biológicos, que nos sejam transmitidas o nome comercial e o lote, precisamente para podermos fazer esta monitorização, porque há variabilidade entre de referência e o biosimilar, mas também há variabilidade dentro de cada um deles entre os diferentes lotes. Nós estamos a falar de material biológico, não é? E não é sempre igual e pode ter algum impacto. E, portanto, esta avaliação dos diferentes perfis que possam ter, hipoteticamente, é sempre feita no âmbito dos relatórios periódicos de segurança. Ou, eventualmente, se ocorrer ali um pico de uma coisa específica, ou com um lote específico ou com um medicamento específico, nós temos alertas que nos permitem identificar e então aí acionamos outros mecanismos, nomeadamente uma suspeita de um defeito de qualidade, e articulamos com os colegas da Direção de Inspeção e Licenciamento, bem como do Laboratório de Comprovação de Qualidade, no sentido de agirmos e tentarmos perceber se há efetivamente alguma especificação que sai daquilo que é normal para podermos atuar. De forma rotineira, estas diferenças são efetuadas a nível dos diferentes relatórios periódicos de segurança. Ok, obrigada. Muito bom dia, André Sousa. Muitos parabéns por esta nova ferramenta, que espero que venha a ter muita utilidade. E a minha questão é muito sucinta, era uma, que é, há pouco, quando falávamos precisamente da informação recebida ou pelo cidadão notificador ou pelo profissional de saúde e o titular da autorização no mercado, se a conclusão final da avaliação efetuada pela Direção-Geral pelo Infarmed, se vai haver diferença neste nível de informação de causalidade ou não o resultado entre aquilo que é disponibilizado
ao profissional de saúde ou ao titular. Muito obrigado. Deixa eu falar do mesmo caso, casos diferentes, isso é que eu não percebi. Está-se a referir a dois casos diferentes ou o mesmo caso? Nesse sentido, vamos fazer o que vai-se juntar a informação, portanto, vai-se validar, portanto, o profissional de saúde, o utente, pode notificar para os titulares da AM que alguém vai fazer a gestão do duplicado e vai-se juntar a informação, compilar a informação e será uma notificação só, né, neste caso, e a imputação será uma, portanto, mas com toda a agregação de informação proveniente do titular, proveniente do cidadão, proveniente do profissional de saúde, há uma agregação há um master case do caso, e depois será feita a imputação de causalidade do caso, certo? Mas será que... Sim. Sim, mas a pergunta era o feedback que recebem, não é? É diferente, sim. Mantemos na mesma o standard, vá lá, a prática habitual de no profissional de saúde recebe uma informação mais completa daquela que recebe um não profissional de saúde, um notificador não profissional de saúde. No momento, como está no estado atual. O quê? O titular, tu percebes? Pela pergunta, colega André. Obrigado, ótimo. A questão é que quando nós fazemos a nossa imputação de causalidade, nós enviamos em campos estruturados para o EudraVigilance e a partir do EudraVigilance o titular da AM vai conseguir verificar qual é que foi a imputação de causalidade para os casos graves que o Infarmed fez. Obviamente que a informação vai em campos estruturados, não é tão detalhada como a imputação de causalidade que vamos enviar para um profissional de saúde ou para um cidadão, mas o resultado vai acabar no seu macro por ser conhecido por todos os intervenientes do sistema. Acho que era aqui. Obrigado. Aqui, efetivamente, daqui, nós não ouvimos muita coisa. Era uma situação que nós estávamos a identificar, porque as colunas estão viradas para aí, portanto, aqui ouve-se muito menos. Uma posição à direita e à esquerda. Sim. Bom dia. Meu nome é Janessa. Quero agradecer pela oportunidade de aprendizado e a minha pergunta é em relação ao dashboard. O João disse que a evolução de casos pode ser verificada por DCI ou pela SOC, pela classificação SOC. Por que foi escolhida exatamente essa classificação? Ela tem alguma semelhança com a classificação ATC? Eu não percebi. Ora, obrigado pela pergunta. Só para clarificar, a pesquisa dos medicamentos é feita pela DCI. E a DCI, sim, obviamente está muito associada, em quase todos os casos, com a classificação ATC a nível do 5º nível. Depois, quando nós fazemos a pesquisa por DCI, o que nós podemos pesquisar é as reações adversas pela classificação SOC-OPT, que é, então, dentro da árvore medra. Ou seja, uma coisa é como é que nós procuramos o nosso medicamento, pela DCI, pela substância ativa que está associada com o ATC, e outra coisa é como é que nós fazemos a pesquisa pela reação adversa, que aí vamos usar a linguagem medra, que temos o SOC, que é a nossa parte de cima do chapéu, e depois o termo PT, que é o termo que é usado de forma mais comum em todos os casos de avaliação regulamentar, em todos os casos de pesquisas académicas, e foi por isso que nós fizemos aqui a nossa pesquisa. Os LLTs são termos muito baixos, vão acabar porque têm muitos sinónimos, vão acabar por diluir os resultados. Os termos intermédios consideramos que não traziam grandes vantagens para o utilizador e é por isso que escolhemos estes dois termos. Espero ter respondido à pergunta. Só mais uma dúvida. Tem alguma relação com os códigos de ICD, não? ICD-10? Verdadeiramente aqui não se ouve tão bem, é verdade. Mas não, os códigos ICD-10 são os códigos de patologia, de doença e não há relação nenhuma.
não há relação. O que se tenta cada vez mais é, obviamente, fazer uma interoperabilidade entre sistemas, e isso é outra discussão muito interessante. Se calhar no dia 6, nosso dia da farmacovigilância, vamos falar sobre isso, que é quando existem reações adversas codificadas com os ICDs, como é que nós vamos conseguir codificá-los para Medra para vir para o portal RAM, e como é que nós podemos, se calhar, começar a codificar do portal RAM para ir para as bases de dados, tipo, por exemplo, dos sistemas de saúde. Não existe relação, mas existe sim aqui uma tentativa de interoperabilidade, mas não ainda no dashboard. Mas pode ser que daqui a 2, 3 anos conseguimos ter isso e termos muito mais reações adversas no nosso dashboard. Obrigado. Olá, bom dia. Antes de mais, muitos parabéns pela vossa iniciativa. Eu acho que o dashboard efetivamente vai ser muito útil para todos. Eu fico aqui com uma pequena dúvida, ainda voltando um bocadinho ao off-label. Na qualidade titular da IEM e na sequência da interpretação das Good Vigilance Practices, é nossa política, tudo o que são utilizações off-label, independentemente da existência ou não do efeito adverso, recebemos essa notificação, sensibilizamos os profissionais de saúde para nos reportarem essas situações, sempre que recebemos informação médica por parte dos delegados, reportarem essa utilização off-label para depois então efetivamente consolidarmos nos relatórios periódicos de segurança. Portanto, é correta esta nossa leitura. É que eu fiquei com essa dúvida agora, depois das explicações, se o deveríamos continuar a fazer ou não, porque tem sido efetivamente uma ação de sensibilização grande junto dos profissionais de saúde. Era só para me confirmarem. Obrigada. Sim, sim, devem continuar a fazer, porque lá está, têm que saber, ou convém saberem, não é? Como é que está a ser utilizado o vosso medicamento e fazer a monitorização do perfil de segurança do medicamento nos diferentes padrões de utilização que está a ser utilizado mesmo. Só queremos era fazer aqui um comentário que é para clarificar que, por causa dos casos de off-label, às vezes o que nos acontece é que o titular da IEM recebe uma notificação onde não está explícito pelo notificador que é um caso de off-label e decide codificá-lo assim e enviar para o Other Vigilance que nós recebemos. O que a GVP, o que os Point de Consider do Medra dizem, que está estipulado, é que se não for explícito pelo notificador que há uma intencionalidade de usar um medicamento de forma off-label, porque podemos estar a falar de uma erro de medicação, nós não devemos estar a inferir. Então deve ser usado o campo estruturado que a Sandra referiu, dos comentários do sender, do remetente, e dizer aí que o titular considera que, pela avaliação dele, é um caso de off-label, mas não deve codificá-lo, porque senão essa codificação vai depois aparecer nas notificações, vai aparecer no dashboard e nós não temos a certeza. Lá está, a farmacovigilância é sempre aqui muitas vezes este cinzento, este dinamismo, mas é isso que nós queremos deixar claro. Deve ser recolhido, mas não deve ser inferido se não for claro. Olá, bom dia. O meu nome é Maria José, eu sou estagiária em farmacovigilância. Eu gostava de saber se consideravam importante, ou se consideram importante, reportar efeitos benéficos inesperados e a quem é que consideram que é mais relevante reportar, se é ao titular, se é ao Infarmed? Não. Portanto, o que nós recolhemos são reações adversas a medicamentos e o adverso e a própria definição da reação adversa a medicamento tem implícito que é uma resposta nociva. Portanto, uma resposta nociva e não intencional. Parte benéfica e a notificação não serve para extrair novas indicações, no limite, não é? Ou eficácias, outras eficácias do medicamento. Isso tem sempre que ser analisado num contexto de investigação. Investigação num estudo, num ambiente controlado, que depois, idealmente, será conduzido pelo titular, ou vai depois ser o requerente, que compila toda a informação e tem que submeter para a avaliação todos estes dados, para nos dar a garantia que o que nós estamos a ver não é uma coincidência, mas que é efetivamente baseado na evidência o efeito benéfico do medicamento. Portanto, neste âmbito, farmacovigilância, notificações de reações adversas são sempre nocivas. Acho que se calhar esgotámos as questões. Se alguém ainda tiver alguma, aproveita os últimos minutos. Se não, podemos todos... ali, em cima.
Desculpa, doutora Marta, é só um comentário, porque acho que há aqui uma confusão. Agora, esta última questão dos Unexpected Therapeutic Effects. Os titulares da AM, de facto, recolhem esses casos individuais, só que não são sujeitos à notificação expedita. Há muitos titulares que recolhem, e isso acho que está em linha com aquilo que é esperado. Não é notificado como um ICSR, como um caso de reação adversa, mas é essa informação recolhida, assim como os erros de indicação, os off-label que nós estávamos a falar. Pronto, e de facto, se nos reportarem aos titulares da IAM, se os profissionais de saúde reportarem, essa informação é recolhida como um caso individual, simplesmente não é submetido como um caso válido. Não sei se vocês querem comentar isso, mas pronto, pareceu-me que havia aqui alguma confusão. Obrigada. Sim, a informação era no sentido de a informação recolhida nesse sentido não serve como base para o desenvolvimento de uma nova indicação terapêutica, não é? Portanto, falando no âmbito de uma autoridade regulamentar que recolhe notificações de reações adversas, não tem utilidade para o sistema estar a notificar efeitos benéficos que não eram esperados ou que não estão no âmbito da indicação do medicamento, no âmbito do portal RAM, portanto, deste sistema. Pelo menos a minha resposta foi nesse sentido. Não sei se há mais alguma dúvida que, entretanto, queiram colocar. Se não, então, muito obrigada a todos. Dia 6 temos um novo dia da farmacovigilância, portanto estará aqui muito virada para alguns aspectos específicos da farmacovigilância, farmacocinética, farmacogenómica e também uma discussão aqui em torno da interoperabilidade dos sistemas de informação. Portanto, convido-vos a todos, já está disponível no nosso site o link para as inscrições, se tiverem interesse. Aqui estaremos para mais uma sessão. Obrigada a todos.